Vamos começar então com o Giovanni apresentando o corpo-espírito da travessia e a outra modernidade, uma fenomenologia afrodiaspórica para a formação continuada dos docentes em filosofia. Fique à vontade. Beleza, obrigado a todos, boa noite. Como já foi falado, meu nome é Giovanni, eu sou professor de História na rede estadual e professor de Filosofia, embora seja formado em História. Atualmente eu estou numa função chamada dinamizador, que é uma espécie de coordenador aqui no estado do Rio de Janeiro de Filosofia, na rede Seja. Eu coordeno um PIBID também, que é de História e Área de Humanas, então a gente trabalha Sociologia e Filosofia, e essa apresentação tem a ver com o que a gente vem tentando levar através do PIBID para dentro das escolas, para dialogar um pouco com os professores que tiveram uma formação há um tempo anterior, com os alunos da licenciatura que estão se formando, para pensar um pouquinho diferente daquilo que geralmente a gente acaba fazendo, principalmente quem não é da área de filosofia, quando está nessa função que muitas vezes acaba sendo de fazer um pouco de história da filosofia. Bom, então, o nome da apresentação é Corpo-Espírito e a Relação Cósmica. Eu começo por aí. Eu sou aluno do Cefet, minha professora orientadora é a professora Bárbara Romeica. E aí eu vou falar um pouquinho dessa travessia que a gente chama de pensar uma outra modernidade dentro dessa relação com a filosofia, mas um olhar mais ligado à questão afrodiaspórica. Então, o que vem a ser esse corpo-espírito? Esse corpo-espírito ele pode ser entendido como a ideia de que não há uma cisão entre a dimensão física e a dimensão espiritual. O que há é uma unidade ontológica em que o corpo, a energia vital e a ancestralidade elas se entrelaçam. Tá? O corpo não é apenas uma matéria, mas um veículo de forças espirituais, de memória coletiva e de relação com a comunidade e com o sagrado, que formam uma conexão que é indissociável com a natureza. É a partir dessa ideia de corpo-espírito que a gente começa o trabalho, e aí dois pensadores eles ajudam muito a gente a trabalhar essa questão. Um é o marinês Amadou Ba, que lá no capítulo 8 de uma coleção chamada História da África, que foi organizada pela Unesco, nesse capítulo 8, chamada Tradição Viva, ele apresenta essa relação do corpo e o espírito como indissociáveis, pensando o corpo como um suporte da memória e lugar de manifestação de uma força vital, que é chamada de Yama, que está integrando o homem a esse ancestral e ao divino, e que essa junção se torna natureza. Quando a gente pensa essa proposta do Ba aqui no Brasil, a gente encontra uma referência nos trabalhos do Muniz Sodré, principalmente num trabalho dele chamado A Sociedade Incivil e o Terreiro e a Cidade, onde ele vai discutir um pouco dessa tradição afrodiaspórica, afro-brasileira, especialmente através do candomblé, e aí ele pensa o corpo, né, esse corpo-espírito, como algo indissociável do axé, caiu aqui, do axé, uma força vital, da coletividade e da ancestralidade. Ele tenta mostrar para a gente como é que esse corpo no candomblé, ele não é só biológico, mas também veículo de espiritualidade e de inscrição cultural. Então, é a partir desse entendimento que a gente analisa essa ideia do corpo espírito. E aí, o que vem a ser essa ruptura cósmica? Bom, primeiro, essa raiz da ruptura cósmica, ela é uma leitura de uma proposta de fenomenologia africana. Tá? A partir de quê? As raízes da ruptura elas se encontrariam na cisão dualística platônica com a relação cósmica em relação a Maat. Então, essa ruptura entre homem e natureza, ou na filosofia do Platão, né, entre o mundo sensível e o mundo inteligível, ela nos traz uma compreensão de que homem e natureza estão ou podem ser pensados a partir de uma separação. Quando esse pensamento chega em Aristóteles,
através da physis, ele parte já para uma hierarquização, que começa a relacionar essa separação homem-natureza num grau de superioridade. O homem estaria superior a essa natureza. Essas duas formas de pensar, Platão e Aristóteles, vão encontrar no cristianismo um reforço a partir de duas visões, Santo Agostinho e o Tomás de Aquino. Tá? Em Santo Agostinho, a prisão da alma, e no Tomás de Aquino, a função da natureza e o lugar do homem. E aí reforçando a ideia dessa questão de uma estrutura que se dá hierárquica e de cisão entre homem e natureza. É a partir dessa ideia que a gente começa a tentar ler a formulação que vai acontecer a partir da Idade Moderna, com as navegações e a divisão do mundo entre Portugal e Espanha, né, já que ela vai dar origem a esse tráfico atlântico, não dá origem à escravização, mas dá origem ao tráfico atlântico, como uma ruptura nessa visão corpo-espírito que estava em África, né, e passa a olhar para o corpo como uma redução de um corpo-força de trabalho, completamente desprovido de espírito ou de uma razão lógica. Isso, o olhar português e espanhol para o corpo africano. Então, essa escravidão moderna, ela passa a ser entendida não só como uma exploração econômica, mas também um projeto ontológico de negar uma humanidade plena dos africanos, aproximando-os a uma natureza que é entendida como uma dominação animal. E aí, esse sequestro da população africana passa a ser uma dupla violência, uma violência corpórea, de deslocamento forçado, né, do trabalho compulsório e da desumanização, e uma violência espiritual, na tentativa de romper os laços de ancestralidade, de cosmovisão e da própria noção de corpo-espírito, devido a essa forma de enxergar inseparável da natureza e da comunidade. Então, é um pouco a partir daí que a gente pensa essa transposição que vai ocorrer da Calunga, que é o Mar Atlântico, né? E essa transposição da Calunga, ela estabelece uma outra ruptura. Para muitas sabedorias africanas, transpor o oceano, transpor a Calunga, é passar do mundo material para o mundo espiritual. Isso vai aparecer muito claramente para a gente no cosmograma Bakongo. Então, se você faz a transição da África para a América, se você atravessa o Atlântico, você sai do mundo dos vivos e entra no mundo dos mortos. Mas aí, ao chegar na América, na condição de escravizado, esse corpo que foi transladado, ele permanece vivo. Ele não fez a passagem, ele não faz essa ruptura. E isso começa a trazer problemas na compreensão desse corpo-espírito que existia em África. Então a alma, ela deveria ter se libertado desse corpo e ela não fez esse processo. Uma outra pesquisa que a gente está desenvolvendo, a gente está analisando o banzo como sendo... Banzo é um sentimento que muitas vezes é tratado como nostalgia, mas a gente parte para uma outra compreensão de que esse banzo tem relação direta com essa quebra desse corpo-espírito, mas esse é um outro trabalho. Tá? Então, nas Américas, o africano escravizado ele passa a ser instrumentalizado como um recurso natural. Ele está sendo igualado à terra, igualado ao ouro, igualado à cana. Isso demonstra como é que a colonização ela aplicou a lógica da separação aristotélica nesse corpo-espírito, que agora não é mais um corpo-espírito, ele é um corpo material que serve ao trabalho. Então, ao europeu, a razão, o espírito, o sujeito, e ao africano, escravizado, um corpo-natureza, um objeto de exploração. Essa visão nos aproxima muito da ideia do Achille Mbembe de necropolítica. Então, permite a gente pensar um pouco a partir dessa ideia de necropolítica. E aí, a gente entra já num outro momento, que é da Idade Moderna, e na Idade Moderna, né, você vai ter o processo de colonização, de tráfico e escravização,
E esse processo, que antes era só português e espanhol, ele agora passa a ser também inglês e francês, né, com uma série de pensadores e filósofos que vão reafirmar essa condição, e mais tarde de alemães que vão garantir que essa forma de pensar o corpo africano ela se estabeleça como sendo uma forma ligada a capital, acumulação e poder. Tempos depois, já no século XIX, você passa a ter ainda a existência desse pensamento, mas agora dentro de uma lógica de colonialismo e colonialidade, que vai ter relação direta com a ideia de progresso, modernidade e civilização. Então, a ideia de progresso, ela nasce fortemente no iluminismo europeu, como uma linha evolutiva, e se você tem o objetivo de chegar ao progresso, né, olhar para os povos africanos é olhar para aqueles que estão atrasados, que são primitivos e, muitas vezes, tratados como um povo sem história. Essa lógica implica que tanto a América, a África e a Ásia passem a ser vistos como o passado da humanidade, enquanto a Europa ela é vista como o futuro dessa humanidade. Então você tem Francis Bacon, Condorcet, Hegel, né, toda uma galera que está construindo um pensamento de que a África ela está fora, de que esse humano africano ele é um ser indefinido, então ele não é humano, esse homem, né, africano ele é um ser indefinido, de que é necessário dominar a natureza, no caso do Bacon, isso significa também dominar esse corpo africano. Esse tipo de formulação ele chega rapidamente a um problema quando ocorre a Primeira Guerra Mundial e você tem o deslocamento da ideia de progresso para a ideia de modernidade. Isso fica muito claro nas feiras de modernidade, feiras de progresso, as feiras universais que são realizadas no final do século XIX e início do século XX, quando a gente começa a analisar a propaganda que é feita dessas feiras, inicialmente como progresso, mas com o advento da Primeira Guerra Mundial, o progresso ele passa a ter um problema, a nomenclatura, e isso se converte em modernidade. Só que essa modernidade europeia ela se constrói em contraposição à tradição e à ideia de arcaico. Então, os povos colonizados que foram enquadrados como não modernos passam a ser entendidos como vivendo em um estágio anterior à civilização. E o colonialismo ele aparece, então, como uma missão de modernização. Mas essa modernidade se fez pela violência, pelo sequestro, por novas explorações. Então você tem a reafirmação desse modelo que já vinha ocorrendo desde o século XV, XVI, e ele vai encontrar, né, nas figuras de René Descartes, Kant e Comte a afirmação dessa ideia. Ainda no século XIX, que acaba sendo reproduzido no final do século XIX e início do século XX. E aí, a ideia de humanismo, ela não previa, quando surge, o corpo negro, esse corpo espírito. Esse humanismo que nasce lá na Renascença, depois se transforma num humanismo iluminista, ele proclama a dignidade, a racionalidade humana, mas esse homem é o homem branco, europeu, masculino, proprietário, né, contrário desse corpo espírito. Então, o que a gente percebe são práticas excludentes que colocam para fora esse corpo espírito. E aí o que a gente propõe? A partir dessa reflexão que a gente procura fazer com os alunos e com os professores da rede Seja, através desses alunos que eles vêm orientando, a gente chega nas sabedorias e sabedoria desse giro do cosmograma Bakongo que a gente tenta levar e tenta apresentar. Então, o que é? A primeira coisa é pensar. A gente tem, historicamente, uma visão de que a cultura principal africana que chega no Brasil é iorubana. Recentemente, a Escola de Samba Mangueira, né, acho que foi esse ano, inclusive, ela fez um samba chamado Rio é Banto. E isso destrói um pouco essa narrativa que foi construída, narrativa não, discurso, que foi construída ainda na década de 30, no governo Vargas, intencionalmente, de que a tradição africana é
exclusivamente ou tem maior força dentro do Iorubá. Por quê? Porque foram os primeiros locais, né, de sequestro da população africana. Mas quando a gente olha o tráfico atlântico, mais de 70% da população africana que chegou ao Brasil é banto, desse mapa aí em vermelho. E aí isso traz outras relações para a gente que tem relação com o cosmograma Bakongo, que é esse que eu estou apresentando agora para vocês. O corpo-espírito, ele é uma estrutura integrada e sagrada, sendo o corpo a materialização de uma energia espiritual única, escolhida anterior ao nascimento, no processo de concepção. E o Ori, que é a cabeça, ela é central e ela representa a parte mais profunda do ser, onde o corpo e o espírito se encontram e decidem, se alinham e se equilibram ou desequilibram. Então, quando é negado ao indivíduo, quando é negado ao homem essa condição humana, o corpo negro como sendo um local de sabedoria, a gente tem todo esse complexo sendo desconstruído. Oi? Você passou o slide? Porque aqui pra gente não trocou. Não trocou, não? Uh-uh. Ixi, você está em qual? Eu Mudou acho que agora? Trocou. isso, trocou. Trocou? Uhum. Então tá. Beleza, vocês estão nesse aqui. Só para avisar que tem 4 minutos. Tá, então vou dar uma acelerada aqui. Obrigado. Cuidar desse corpo cuidar desse corpo espírito é resgatar essas tradições a partir de uma série de implicações espirituais que acabam ressurgindo hoje, no tempo presente, na fala do Ailton Krenak, na fala do Davi Kopenawa, dessa necessidade do homem se integrar à natureza. Isso, dentro do corpo espírito, se dá através dos ritos de banho, do culto das ervas, de uma relação mais próxima com a natureza. Então, há um papel determinante numa série de elementos que foram muito discriminados, foi se construindo uma ideia preconceituosa em relação a eles, por exemplo, como a comida de força, que é algo que faz parte da liturgia desse corpo-espírito. Muitos desses corpos transladados, ao chegarem aqui, chegaram quebrados, e chegaram entendendo que deveriam ter morrido, mas permaneceram vivos, então não alcançaram o mundo espiritual. Então, o que a gente passa a entender? Que aqui há uma refundação desse corpo-espírito, ele renasce através do movimento de ter sido transladado na calunga. Ao renascer, ele precisa novamente se alimentar de força, de sabedoria. Então a comida deixa de ser um mero recurso biológico, como na ciência colonial, para ser liturgia, para ser saber e, ao mesmo tempo, para ser insurgência. E para nós, a pesquisa que a gente vem fazendo com os alunos do PIBID, isso fica muito claro quando, no início do século XX, você tem duas propostas de modernidade no Brasil, duas propostas excludentes de modernidade, uma delas patrocinada pela ideia do Brasil Centenário, né, de 1922, com a realização da grande exposição internacional do Centenário brasileiro, e a outra com a Semana de Arte Moderna de 22. O que nós estamos tentando construir e dialogar com os professores de filosofia da rede é que esses dois movimentos são dois movimentos excludentes, porque você tem, em contrapartida, um outro movimento acontecendo, que é os movimentos que são realizados pelo Lima Barreto, pelo Juliano Moreira e pelo Heitor dos Prazeres, num entendimento de que esse corpo que está ali é um corpo espírito que vive o território, vive o sagrado e se dá dentro de uma cosmologia. Então, tanto Lima Barreto, quanto Juliano Moreira e Heitor dos Prazeres, eles são apresentadores de um novo projeto de modernidade aqui no Rio de Janeiro, que contrapõe o projeto do Estado, que é o projeto do Centenário, da Independência, e nós percebemos o movimento da Semana de Arte Moderna de 22 como sendo uma reação
para recuperar esse lugar. E isso a gente tem procurado dialogar com os professores, e aí, claro, né, gera debate, gera discussão, que é muito boa, gera um diálogo intenso nos processos formativos que tem como objetivo apresentar uma outra leitura desse universo. Acho que é isso. Muito obrigada, Giovanni, pela sua fala. Pessoal, antes de eu passar para o próximo, eu queria, antes da gente passar... O que foi combinado é que vai ser, os comentários vão ser no final ou depois de cada apresentação? Então, a gente acabou não combinando, né? Isso que eu ia perguntar para você agora. Não sei. Quantos minutos tem para o comentário de cada um? São 10. 10. Acho melhor, nesse momento que está todo mundo com o que ouviu, né, na mente, e aí as pessoas podem fazer as suas perguntas e você controla o horário aí, né? Eu fico deslumbrado ouvindo esse pensamento, né? Eu estou aqui com a minha filha ao lado e minha esposa, a gente está ouvindo também. Então, você falou desse cronograma, ela me mostrou, cosmograma, porque o quadro seu não rodava, né? Aí ela me mostrou, achei sensacional. Eu lembrei do Abdias do Nascimento, que eu já fui ver a exposição dele no museu aqui de Niterói, e simplesmente eu não entendia nada. E continuo não entendendo. Então, quando eu tenho alunos que sabem, eu mostro, eles vão apontando, e nas imagens que você utiliza, eu vejo que tem imagens que ele usou também é uma cultura muito rica e que faz parte fortemente do pensamento brasileiro, né? Mas vamos lá, vamos ouvir os outros colegas aí também. Felipe levantou a mão. Boa noite, gente. Vocês me ouvem? Sim, perfeito. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado, Giovanni. Eu vou fazer uma pergunta bem breve, Giovanni. O Giovanni é do PPFEM, eu sou professor do Cefet do PPFEM também, então não conhecia a fundo a pesquisa do Giovanni, conhecia os trabalhos e pensar um pouco do pensamento do Giovanni da prática pelas aulas e pela convivência. Mas, assim, a tua apresentação foi muito rica, só que eu perdi o comecinho, sabe, Giovanni? E quando você chegou no final, você trouxe um tema que me parece muito rico e que situou, parece ter situado, assim, como uma grande contribuição para pensar a filosofia, as filosofias brasileiras, digamos assim, e a importância, vamos dizer assim, das discussões na construção do Brasil, ou dos Brasis, no campo do ensino de filosofia. E aí, o que me ocorreu assim, foi não é bem uma dúvida, mas uma curiosidade, assim, de quando você constrói essa formação com os professores da rede, me pareceu, assim, e eu não sei se é o caso, que talvez fosse mais interessante, fosse orientador, assim, de toda a discussão e do desdobramento, iniciar com essa disputa de projetos, né, no século XX. E aí minha pergunta é como é que você encadeia isso dentro da formação? Se fica para o final, se é que ficou para o final, como na sua apresentação, porque você pode ter começado com isso, eu perdi, ou se você começa trazendo essa questão de uma disputa de projetos políticos, históricos, filosóficos, para aí, então, fazer a incursão a respeito das matrizes Banto e de outras matrizes africanas e o pensamento europeu, eurocentrado. Era essa a pergunta, assim, mais um pedido de detalhamento do teu trabalho, né, da proposta do trabalho. Tá.
Bom, obrigado, professor Edson, obrigado, professor Felipe. Professor Felipe é professor da disciplina que eu estou fazendo agora, é responsável por um pouco da mudança que está acontecendo dentro desse projeto, tá? Brinquei com vocês agora lá, a gente estava, né, vendo a questão de como transformar em jogo, então o cosmograma ele vai parar no tabuleiro do jogo, para poder ser jogável e aprender um pouco, a ideia é essa, sobre essa filosofia. Bom, quando a gente faz a formação com os professores na rede, a gente tem alguns problemas, né? É uma formação da rede estadual, então, assim, professores de municípios muito diferentes uns dos outros, professores com tempos de formação muito diferentes, né? Alguns recém-formados, mas a grande maioria formados há muito tempo. Então, quase nunca, né, tiveram na graduação, né, alguma coisa relacionada à filosofia africana, tá? O se teve foi muito pouco, e muita gente que não é da área de filosofia, assim como eu, mas que também não teve na sua formação, né, as questões ligadas à Lei 10.639 a 11.645. Então, como é que a gente tem feito? A gente geralmente começa problematizando a partir da ideia de folclore e de arte naif, entendendo que e assim, a gente vai adequando de acordo com o território, tá, professor? Nem sempre a gente começa com arte, às vezes a gente começa com futebol, dependendo da demanda do território. Então, assim, a gente atende uma demanda do território, né? Ano passado, por exemplo, a gente começou com a discussão sobre o futebol e o racismo no futebol para poder fazer essa leitura. Então, a gente passou por Garrincha, né, o Maracanaço de 50 e tal. Nesse momento agora, essa recém-formação que foi feita, se partiu da ideia de folclore, de arte naif, né, de você ter ali um conceito de uma coisa menor, né, de uma coisa que está no campo do que não é tão intelectualizado assim, ou tão elaborado racionalmente assim. E aí, a partir do que os professores trazem, a gente tenta fazer o caminho. Quase sempre a gente apresenta o final, esse finalzinho, tá? Problematizando em cima daquilo que trouxe, né, os professores e o território, e aí faz essa caminhada. Essa formação ela dura mais ou menos 4 semanas. Tá? Uma semana no território de origem, então a gente vai até o território de origem com a questão que foi levantada. Depois, 2 encontros, as 2 semanas seguintes, encontros virtualizados, onde a gente vai discutir os filósofos mais tradicionais, como é que eles fizeram essa construção e como é que a forma como o pensamento foi construído do Kant, do Hegel e tal, propiciou a essa leitura, né, racializada, que a história, que a África não possui história, que não possui filosofia, e esse descrédito, né, dessa ideia da filosofia do corpo-espírito. No segundo momento, a gente entra com a leitura dos filósofos africanos e os filósofos afrodiaspóricos, e geralmente a gente termina com a vinda desse grupo de professores para o Rio de Janeiro para fazer o percurso da Pequena África e ver ali na prática um pouco do que aconteceu, porque a gente está falando de Heitor dos Prazeres, a gente está falando de Lima Barreto, que perambulou por ali, mas que tem uma relação mais direta com a Ilha do Governador, né, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro, para quem não conhece, e do Juliano Moreira, que foi um médico, né, psiquiatra, que tratou, inclusive, o Lima Barreto, e os últimos escritos do Barreto se realizam por conta da clínica do Juliano Moreira, que para aquela época é disruptiva. O cara vira e fala, olha, a questão, muitos negros, né, alcoolizados, muitos negros alcoólatras no início do século XX, em que ele vira e fala, olha, isso não é um problema do corpo negro, isso não é uma questão do negro, isso é um problema social. Eles se tornam alcoólatras porque não há mercado de trabalho, não há esperança, existe uma vida, né, anterior de escravização, de violência. Então ele é o primeiro cara a fazer essa ruptura assim, mais radical. Né? E aí acaba que é dessa forma que a gente tenta conduzir. Então, geralmente, a gente parte de uma necessidade do território.
Tá? A gente sempre espera ser provocado pelo território e tenta adaptar a ideia da formação ao território. Né? Ano passado tinha a questão lá do Vinícius Júnior e tudo mais, do racismo, então a gente partiu pela década de 50. E aí o texto do Mário de Andrade, que fala sobre o negro e tudo mais, e aí chega nesse lugar. E dessa vez agora tem sido muito a questão da arte, por isso que a gente construiu com o Heitor dos Prazeres, o Juliano e o Lima Barreto. Perfeito, faz todo sentido, Giovanni. Muito bom ter esse detalhamento teu. Obrigado. Nada, obrigado. Gente, Ok. vamos ter que passar para a próxima apresentação, Isso. para não passar do tempo, mas aí qualquer coisa, a gente, no final, sobrando um tempinho, a gente Isso. volta para possíveis perguntas, beleza? Eu quero agradecer esse trabalho, a sua apresentação, que foi empolgante, e espero que você continue sendo esse pesquisador e professor vibrante. Vamos lá, Elisa, vamos passar para o próximo. Queria agradecer também, novamente. Eu aprendi muito. Como eu falei, não sou da história, já anotei umas coisas aqui para falar em sala que eu não lembrava direito, então eu adorei bastante. Então, Edson, você que é o próximo na sequência para apresentar? Eu? Não. É. Não, Você não vai. não vou apresentar, não. Ah, então tem alguém com o mesmo nome que você aqui. Tem, como é que é o nome da pessoa? Tá aqui, na apresentação, Edson Maciel. Tá, sou eu mesmo, mas eu andei conversando, eu conversei com a organização do programa, aí eu cheguei à conclusão, eles me explicaram o seguinte, é a primeira vez que eu estou no Prof. Filo participando. Então, normalmente, os professores do Prof. Filo não apresentam trabalho, só os discentes, os alunos, né? Então, eu combinei que eu não iria fazer a apresentação. Então, vamos passar as oportunidades para os alunos e ouvi-los. Ah, entendi, então. Beleza. Ok. Então, seguindo a ordem, é a Paula. Tá aí, né? Então, A Paula se encontra? Ok. Paula está entre nós. Boa noite, Isso. Boa noite. Paula Schwartz. Isso. Então, pode ficar à vontade. Vou tentar só aqui Quê? compartilhar. Ela vai ligar para o seu, você liga. Você liga, já se aciona ela. Ela não vai ligar, não. Ela desligar, você. Ah, desculpa. Professor Edson, seu microfone está aberto. Desculpem, já desliguei. Tá bom. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Aham. Consigo. Então, boa noite. Eu sou a professora Paula Schwartz. Eu vou falar um pouquinho do nosso projeto, que é a literatura e filosofia, né? Sobre a experiência que a gente tem no PIBID, com a formação de crianças e de docentes também. Então, eu sou egressa do Prof, eu me formei em 2021. Na época, minha pesquisa era com os textos de Jean-Jacques Rousseau, né, no ensino médio, com metodologias ativas. E eu também sou formada em pedagogia e filosofia pela Federal do Paraná, né, em Curitiba, e desde 2018 eu trabalho com ensino fundamental, né, eu sou funcionária da rede pública de ensino de Curitiba, então desde 2018 eu atuo com as crianças, né, e aí em 2022 surgiu o projeto PIBID, então fui supervisora no primeiro edital, depois a gente continuou com o projeto, com grupo de extensão, e agora, novamente, entramos com o edital
2024 até 2026, nós temos o projeto na escola, né, uma escola pública de Curitiba. Então, eu trabalho com a supervisão do subprojeto interdisciplinar Filosofia e Pedagogia, sob a coordenação da professora Karen Franklin, que também é professora do Prof, né, aqui em Curitiba. E esse projeto, como que ele funciona, né? Então, a gente recebe os estudantes de Pedagogia e Filosofia na escola. Eu trabalho na escola com estudantes da educação integral, então eles ficam 9 horas na escola, e nessas 9 horas, além do ensino regular, eles passam por oficinas pedagógicas. São diversas oficinas, né? E eu trabalho com oficina de língua portuguesa. E nessa oficina de língua portuguesa, eu tenho bastante liberdade para trabalhar com os conteúdos da língua portuguesa, eu não preciso seguir uma continuidade curricular. Eu posso selecionar alguns conteúdos e ir trabalhando conforme à medida em que a gente entende que é necessário. Então, eu tenho bastante liberdade para trabalhar e a gente trabalha com uma oficina intitulada Literatura e Filosofia. Então, nós pegamos esses conteúdos da língua portuguesa e trabalhamos a favor da filosofia, né, com argumentação, produção de significados, ampliação de vocabulário, compreensão, interpretação de textos. Então, esse projeto ele é feito no ensino fundamental, né, as crianças pequenas, né? Então, a gente diz que é a iniciação filosófica. Então, a ideia é valorizar, né, a pluralidade de ideias, a construção coletiva, que as crianças possam passar por uma experiência democrática, uma experiência do pensamento. A gente faz a comunidade de investigação, e a gente tem uma sala que é nossa, a gente tem bastante tempo para trabalhar com eles, então eu diria que é um sonho, uma realização pedagógica e filosófica, né? Então, na minha formação, eu passei por a filosofia para crianças desde o começo da graduação, eu tive contato com essa área, né? Então, eu diria que poder trabalhar dentro de uma escola pública, em que a filosofia ela é inexistente dentro do currículo, e a gente poder, de certa forma, adentrar esse ambiente, né? É uma realização e também uma inovação, de certa forma, por conta dessa inexistência da filosofia no ensino fundamental. E também a visibilidade para esse projeto é a ideia da gente garantir que isso se torne também lei, né? Que entre dentro do currículo. Porque, como eu disse, esses dias eu escutei assim, os gatos pingados, né? Que fazem filosofia no ensino fundamental. Mas é essa ideia que a gente possa produzir conhecimento, produzir pesquisa, para que se torne algo validado pela lei, né? Então, estamos em busca disso. Então, o objetivo do projeto é a iniciação filosófica com crianças do ensino fundamental através da literatura. Então, a literatura é a nossa ponte de acesso às crianças, né? A transposição didática que nós fazemos dos textos filosóficos para que as crianças possam discutir conceitos. E também a formação de professores de filosofia e pedagogia, né? No ensino de filosofia com crianças. Essa ideia também de integrar a universidade, né, a escola pública, e nós também, né, professores supervisores, voltando a essa área da pesquisa, voltando a produzir, né, conhecimento dentro dos congressos, dos artigos, né, então estamos na luta. Quais autores nos inspiram? Então, o Lippmann, né, a Anna Sharp, que são os precursores da filosofia para crianças, e a professora Karen Franklin, que é a coordenadora do projeto, e também tem a fundamentação teórica de filosofia para crianças. O professor Walter Kohn, que é uma referência nacional também no assunto, nas discussões, né, teóricas, em relação a pensar, né, como que isso se dá no âmbito do ensino fundamental. Então, aqui,
Nós usamos o método, né? A gente, na verdade, não usa o método de Lippmann, mas a gente tenta uma ressignificação para o que Lippmann pensava, né? Então, o que nós usamos? Nós usamos uma coleção titulada Uma Viagem pela Filosofia, produzido pela professora Karen Franklin. Nesses livros, são 3 livros: O Encontro, Felicidade, Amizade e logo sairá o Justiça. Serão 4 livros, né? E nestes livros são personagens, ali tem alguns desenhos das crianças, né, que eles fizeram dos personagens do livro, que eles se identificam muito com esses personagens, cada personagem veio de um lugar diferente, e eles vieram de épocas diferentes, e eles se encontram dentro de um navio e fazem uma viagem no tempo. E eles não sabem como foram parar nesse navio, então eles vão descobrindo coisas sobre esse lugar que eles estão, como que eles foram para lá. E nessa história, os personagens passam por dilemas filosóficos e grandes perguntas que foram feitas por filósofos e foram debatidas por filósofos. Então, o livro ele é inspirado em histórias clássicas da filosofia, né, os livros. Então, aí são os livros, né, a Amizade, Felicidade e o Encontro. E aí a gente vai trabalhando turmas, vai fazendo a leitura, as discussões, as rodas de conversa, atividades práticas, atividades lúdicas, para que eles possam desenvolver esses diálogos, essa ressignificação de conceitos, né, trabalhados pela história da filosofia. Então, ali a importância para as crianças desse projeto, né? Então, a comunidade de investigação, então, essa ideia de ouvir o outro, escutativa, né, o saber democrático, a construção das histórias junto com eles, né? Então, eles vão desvendando mistérios, levantando hipóteses, essa questão do diálogo, a ampliação de vocabulário, de conceitos. Isso é muito interessante, porque às vezes uma palavra, ela gera muitas outras palavras dentro dela, né? E poder trabalhar isso com as crianças, elas ampliar a visão de mundo mesmo, a visão de que o mundo tem vários significados, várias formas de se olhar. Então, tem alguns trabalhos feitos com as crianças, então, ali, um trabalho feito sobre teoria do conhecimento, né? Como que o mundo foi... Qual é a nossa concepção de mundo, né? Qual é a nossa concepção de universo, né? Então, Ptolomeu tinha uma concepção, Copérnico veio com outra concepção. Como que isso se dá? O conhecimento pode mudar? Né? Essa é a grande questão. Será que eu não estou sendo enganado nesse momento? A questão da identidade, né? As crianças vão construindo a identidade, vão construindo ali a gente também tem um livro autobiográfico em que as crianças vão construindo a sua história também. Ali, né? Aqui tem a questão ali do mito da caverna, de Platão, atividade bem lúdica com o mito da caverna. Então, no livro tem essa discussão do mito da caverna, e aí, né? Então, eu conheço, né, um filósofo que falou sobre isso, Platão, e aí eles vão discutindo e a gente faz a atividade de forma bem lúdica. Temos o contrato social também, falamos de Rousseau, né? E aí colocamos ali as nossas ideias, o que é, né? O que é bom para essa sala de aula, como que nós podemos conviver de forma harmônica, né? Quais são as regras aqui de convivência. Então, as crianças constroem esse conhecimento a todo tempo e os professores, né, mediadores desse processo. Então, ali, a gente tem alguns personagens ali, bonecos, né? Então, que ajudam nessa construção lúdica de conhecimento e ali jogos, brincadeiras. Aqui, uma atividade que foi feita com eles, então, o que é filosofia, né? Então, as crianças foram, a partir da leitura da história, foram retirando as ideias, né? Então, a verdade, aprender a falar a verdade, descobrir a verdade, ficar pensativo, perguntar e responder, descobrir algo, pensar alguma coisa, pensar caminhos da verdade, descoberta, procurar algo, busca de significados, procurar a razão,
procurar a verdade. Então, vejam, as crianças, a partir da história, a partir das discussões, elas foram, né, elencando ideias que ampliam o que essa palavra significa. Filosofia, o que é isso, né? Algo novo. Então, como que eu posso definir, né? São várias ideias, e a gente vai tentando organizar isso de forma sistemática também, né? Em texto, em desenho, em produções coletivas. E aí também tem a parte da formação docente, né? O quanto esse projeto ele impacta a vida dos docentes, né? Então, essa vivência acadêmica, a produção de materiais didáticos, a produção de metodologias, né, de ensino de filosofia, está em contato, então, com essa perspectiva crítica da filosofia, pensando como que eu ensino crianças, né, a filosofar. E aí também a pesquisa acadêmica, né, então, os nossos alunos, tanto da filosofia quanto da pedagogia, eles estão elaborando planos de aula, materiais didáticos, então nós temos um e-book construído por nós ao longo desse período, que ele vai conter diferentes atividades, inclusive esse material vai ser publicado no site do MEC, né, específico para o PIBID, para essas produções. Então, essa difusão também do conhecimento científico, né. E a formação continuada, nós, professores que estamos na escola pública, sempre nos formando, enviando artigos, enfim, participando das atividades acadêmicas também, retornando, né, de certa forma, a esse... E uma coisa que eu acho que eu não falei aqui, mas vou voltar. Que os docentes têm uma questão, assim, da filosofia e da pedagogia. Que quem é formado em pedagogia, eu tenho as duas experiências, então, a experiência com filosofia a experiência da filosofia, assim, quando a gente forma em filosofia, a gente tem experiência com o ensino médio, né? Quando a gente se forma em pedagogia, a gente não tem experiência como ensinar filosofia, né? Então, eu acredito que a gente, tendo alunos dos dois cursos, tanto de filosofia quanto de pedagogia, nós favorecemos, né, esses licenciandos dentro do processo de conhecimento do próprio ser docente, né? Do próprio se formar como professor, se formar como como eles vão lidar com esses alunos, né? E como eles vão compreender a produção do conhecimento, né? Então, professor que media o conhecimento. De certa forma, nos tornamos um pouco Sócrates, né, nesse processo. Né? Então, professores que questionam, que escutam, que levam, né, que levam os alunos a dar a luz ao conhecimento. E acho que aqui. Então, essa da ideia que eu falei para vocês, né, da filosofia no ensino fundamental, que ainda é uma luta, né, que nós estamos em busca da garantia desse direito na escola pública, né. Então, esse projeto, ele valida essa experiência, uma experiência, né, que concreta, que não, mas é algo, eu tinha isso, né, como algo meramente teórico que poderia dar certo. E a gente, tendo experiência, a gente vê que realmente é possível e que eu me realizo muito enquanto professora nesse processo em que as crianças, você vê a criança pensando ali algo que talvez ela nunca parasse para pensar na vida dela, então, que existem possibilidades de transformação a partir desse filosofar com as crianças. Então, eu espero que a filosofia para crianças, né, com crianças, seja uma realidade coletiva, né, um espaço da escola pública da educação básica como obrigatória para todos os municípios do Brasil, né, então esse é o sonho, né, então algumas referências, né, do trabalho, e é mais ou menos isso a apresentação, não sei se deu para compreender. Muito obrigada, Paula. Achei esse trabalho. Acho que está dando eco seu microfone. Então. Isso.
muito bom ouvir a Paula e ver a sua vibração com o trabalho da filosofia. Eu acho bastante importante você aí unir a pedagogia e a filosofia, é um caminho bem legal. Quando você falou do mito da caverna, eu lembrei desse professor aqui, que é um professor da Unirio, do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro. Nesse livrinho aqui, nesse livro dele, ele apresenta a ideia do mito da caverna, né? Mas ele faz outros olhares. E depois ele encerra nos lembrando que nós podemos usar outras figuras, como as encruzilhadas, aí lembrando do Giovanni, né? Então, algo que, para nós que trabalhamos com a filosofia, é um texto bastante significativo e instigante para a gente ter, para a gente compreender e poder criar material didático e compreender também a importância do pensar. E é importante você entender isso, que é algo que deve ser feito com as crianças também, né? Então, a filosofia ela não tem que estar num pedestal especial para algumas pessoas iniciadas. Eu vou te perguntar o seguinte: você você trabalha mais com o pensamento do Coran ou do Lippmann? Então, a gente trabalha com... Na verdade, não é nem... Assim, a gente usa o Lippmann como uma fonte teórica, né? Sim. Mas a gente usa também a crítica, né? E também a gente usa... A gente dá uma continuidade ao que Lippmann fez, né? Essa ideia de ressignificar o que ele fez. Então, tem a professora Karen Franklin também, que discute sobre esse assunto. Mas a metodologia, ela é bem da comunidade de investigação, né? Então, porque o Lippmann, ele tem uma vertente mais da lógica, né? Eu acredito que a gente usa mais a vertente da ética, né? Então, no sentido de produção de conhecimento com as crianças. Mas entra também... A gente não usa as novelas filosóficas, né? Com as crianças. A gente usa literaturas associadas e o livro da professora Karen Franklin, mas a ideia de metodologia tem a comunidade de investigação, o professor participa dos diálogos, participa do processo de conhecimento, então as crianças fazem as perguntas, faz a discussão, tem um momento de conceituação, onde que a gente vai ressignificar aquilo, ou sistematizar aquilo que foi pensado pelo grupo. Então, é mais ou menos nesse caminho que a gente segue. E o Coran? Como você trabalha com ele? O Walter Cohen? Sim. Então, é mais no sentido de pesquisa mesmo, de a gente poder tomar ele como um pensador, né, que tem não porque os livros que eu li do Cohen não tem um método, né, método específico, que é um método socrático, né, que ele usa mais o Sócrates, né, para debater. A gente também usa essa questão do professor socrático, mas a gente usa mais como um sentido de referência teórica de leitura, né, para pensar esse espaço. Ok. E ele tem ele apresenta algo assim como a experiência do pensar. Você já se deteve nesse aspecto? Então, quando eu fiz a dissertação, né, eu falei dessa experiência de pensamento, né, que as crianças, na verdade, foram com adolescentes, né, então, eu trabalho essa questão da experiência do pensamento, as crianças poderem passar por essa iniciação filosófica e terem esse processo de experiência do pensamento a partir dos dilemas filosóficos, das questões trabalhadas pelos filósofos e também
esse desenvolvimento conceitual com ela. Ok. Muito bem. Temos algum tempinho? Alguma outra pessoa que queira fazer uma pergunta? Se não, parabéns a Paula, né? E pelo seu trabalho e continue com esse seu entusiasmo, essa força de pensar e de labutar com um tão importante ensino, né, na vida nossa como professores. Muito bem, Elisa. Quem é o próximo? É a Carolina. Mas queria agradecer novamente, Paulo. Achei um trabalho extraordinário que você fez aí com as crianças. Então, o trabalho da Carolina, o título é Atuação Docente e o Protagonismo do PIBID na Construção de Professores e Professoras. Fica à vontade. Boa noite. Vocês conseguem ver minha tela? A sua tela, não. A minha apresentação, não? Não. Deixa eu... Ah, eu também não compartilhei, né? Agora sim. Agora aparece? Não abriu ainda, mas vamos ver se carrega. Ainda Tá. Foi. Foi? Tá. Foi, aham. Boa noite, né? Para todos e todas. Eu sou Carolina Romarazzi. Atualmente eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em educação da Unirio, que é a Universidade Federal aqui do Estado do Rio. E eu sou professora substituta na Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, que pertence ao UERJ, né? A minha apresentação, ela diz respeito, em parte, à minha experiência quando eu era ainda na graduação, na FRJ, no PIBID, e também a minha dissertação de mestrado, porque eu sou egressa do PPFEM, que é o Programa de Filosofia e Ensino aqui do Rio, do CEPET, né? Eu começo a minha apresentação falando um pouco do PIBID, né? Que o quanto o PIBID é importante, né, para pensar essa política de colaborar com a entrada de professores, né, na educação e também uma vivência dentro da escola. Então, esse incentivo para que os estudantes sejam estimulados à carreira do magistério, né, é um importante aspecto desse programa, que é o programa de iniciação à docência, que a gente conhece como o PIBID, né, que colabora para a formação inicial, né? A gente sabe que pensar na formação inicial docente, ela não se encerra somente, né, em acúmulo de conteúdo, embora ele seja os conteúdos no sentido de dominar, né, a história da filosofia, mas não é a única coisa importante, né? A gente vai dar aula, sobretudo, na educação básica. Então, dominar, mas também ter ferramentas para poder aplicar isso no dia a dia na sala de aula, também é de fundamental importância. E isso acontece através dessa prática, né? Dessa prática docente. Então, o PIBID, ele entra aí como uma possibilidade também na melhoria da qualidade do ensino, né? Em que sentido? Que a partir dessa vivência que essas pessoas na formação inicial em filosofia vão ter dentro da escola. Para quem não é do Rio, a gente só tem filosofia aqui no ensino médio, né? Nas etapas finais, aqui no município, na maioria do Rio, né? Algumas escolas privadas, elas até têm filosofia, mas no ensino público mesmo, é só na etapa final.
o que às vezes restringe um pouco a atuação, porque a gente fica pouco tempo dentro da escola. Acaba que a gente faz estágio uma única vez e um grande estágio, mas um tempo que talvez não seja suficiente para vivenciar muitas coisas que acontecem na escola, né? Então, talvez isso não dê conta de entender o funcionamento, ter uma vivência maior com a turma. E o PIBID, ele proporciona, por exemplo, para a gente uma inserção mais qualificada dentro da escola. Não que a licenciatura seja desqualificada, não é isso que eu quero dizer, mas que a gente passa mais tempo, a gente pensa, por exemplo, com o supervisor, com o que pode ou o que talvez não funcione, como abordar determinados temas, produção de material didático, e também com o professor da escola da disciplina. Então, para além de pensar tudo que a gente já pensa mesmo, enquanto professor ou professora, quando for regente, a gente também tem um contato com o chão da escola. Isso é importante, porque a teoria é importante ser estudada, mas a prática de ver o que funciona e o que não funciona para o aluno, quais são não, estudante, as principais dificuldades, né? O que pode ser pensado para uma turma e talvez para outra não dê certo, eu acho que é um dos elementos que é muito fundamental dentro do PIBID e que colabora, sim, com a melhoria da qualidade do ensino e também dos nossos processos formativos. Como eu disse, né, com a formação docente, ela não se resume só a dominar tudo sobre a história da filosofia, mas ela precisa pensar os processos que a gente chama de transposição didática, né? Obviamente, a gente não sai da faculdade e vai apresentar Platão, Kant, Sócrates, Aristóteles do mesmo jeito que a gente viu na nossa sala, né, da universidade, mas vai pensar de que modo aquilo, então, pode ser apresentado para o aluno de forma qualificada. Ou seja, qual é a opção teórica, metodológica que a gente vai apresentar essa filosofia? Apresentar a filosofia ou apresentar a pensar filosoficamente? Aí talvez eu acho que vai entrar mais no que realmente é essa apresentação, que dialoga um pouco com o que era e aí no que é o PIBID de filosofia da FRJ, né? O PIBID de filosofia da FRJ, ele está aí dialogando com as artes de forma em geral e muito fortemente quando eu participei com o cinema. Como funcionava? Funcionava que a gente elaborava, né, nos nossos encontros, temas de aula. A gente vai falar de Alegoria da Caverna, vai falar de pré-socráticos, vai falar de moral e ética. E a gente pensava uma obra, né, cinematográfica de ampla divulgação ou não, né, ou seja, um filme que certamente os estudantes iriam conhecer ou não, para apresentar e tentar fazer esse diálogo a partir do filme. Pensando nisso como uma experiência de pensamento, né, que é o que o professor, se eu não me engano, ele é da UNB, chamado Júlio Cabreira. Ele propõe que a filosofia ela seja como uma experiência do pensamento. A filosofia é intermediada pelo cinema, né? Ele tem alguns conceitos, como, por exemplo, o de logopatia, que diz respeito à razão e à afetação pelo cinema, que pode ser transposta para uma experiência filosófica que dialoga um pouco também com o professor Silvio Galo, que tem toda aquela dinâmica de se fazer várias atividades para se pensar filosoficamente, o que parece ser, pelo menos na minha leitura também, algo que é mais propositivo quando a gente pensa em filosofia, né? Porque entre
decorar um conceito para fazer uma prova e entender aquele conceito, conseguir aplicar aquele conceito para pensar a realidade concreta daquele educando ou educanda, parece mais válido que se problematize aquilo que você está pensando a partir de diversas experiências. Não precisa ser necessariamente a experiência com cinema, mas essa experiência com cinema era que a gente utilizava e também foi a experiência que eu pautei na minha dissertação de mestrado. Então, eu usei, por exemplo, autores como o Júlio Cabreira, que o livro dele, se eu não me engano, é Filosofia como Experiência do Pensamento, que ele traz esses modos como a gente pode, através do cinema, experimentar a filosofia, né? Apresenta um filme, tá? E essa imagem, lê também as imagens, né? Não o filme de forma instrumental, mas lê essas imagens, lê o que elas querem dizer, se fosse de outra maneira, o que poderia ser pensado a partir dali, pensando questões filosóficas, né? Tem também um que trabalha com a pedagogia do fragmento, que tem os cadernos do cinema, tem já hoje traduzido, né? Que ele fala que é legal também, é interessante pegar fragmentos de cinema, né, de filmes, que aí você pode trabalhar com documentário, filmes, animações, etc. Pequenos pedaços para fazer uma análise dali e transpor isso para uma análise filosófica, né, pensando no caso do Júlio Cabreira. E fazendo essas problematizações, provocar, né, esses estudantes a desestabilizar certas verdades ou até mesmo entender certos conceitos que a filosofia traz para a gente pensar. Por que que esse diálogo, então, né, com o PIBID e a filosofia é importante? Bom, primeiro eu acredito que pela possibilidade de, a partir desse contato com a escola, não encerrar o único lugar que eu entendo também que é muito importante, o livro didático como uma única possibilidade de apresentar a filosofia, mas também uma produção de um material didático próprio para aquele professor ou professora. Porque às vezes a gente conhece, com o tempo, a turma que a gente está ali lecionando, e às vezes sabe que só a leitura não funciona tanto para determinados estudantes, né? Então, assim, eu dou o texto filosófico, mas também posso pensar jogos, música, né? Arte, como de fato tinha na filosofia da PJ. A gente tinha os debates pertinentes, que a gente levava professores à universidade, né? E fazia também eventos dentro da FRJ para pensar no PIBID. Então, tinha o PIBID com a música, o PIBID com as artes e etc, etc. A vivência, né, do chão da escola, e esse está escrito errado ali, mas é intercâmbio de escola e universidade, né? O que quer dizer esse intercâmbio? Quer dizer que, assim, os estudantes, né, os bolsistas do PIBID trazem para a escola o que tem de demanda na escola, né? Olha, eu percebo que para a filosofia, que é uma disciplina que a gente tem de que trabalha muito com a questão do texto, são textos que às vezes são densos, é uma linguagem que não é uma linguagem tão própria, às vezes, para a juventude, é difícil, de fato, a filosofia, né? Então, como a gente pode pensar uma filosofia que seja, de fato, propositiva para não se tornar algo tedioso para esses estudantes, né? Que a gente vai ler aqui um texto do Kant, que a gente sabe que é difícil até para a gente que é da filosofia, do Hegel, e o estudante lê, mal entende, mas faz a prova e acaba ali. A gente pode pensar, então, em estratégias para poder apresentar essa filosofia de forma mais, vamos dizer assim, palatável, entre muitas aspas, para esses e essas estudantes, de forma mais propositiva, né? Como uma experiência. E aí, esses dois materiaizinhos que eu coloquei são materiais da minha dissertação, né? Eu fiz
a dissertação de mestrado, como eu disse, dentro do Cefet, e produzir um material didático. E a ideia era fazer em formato de revista, né? Vocês podem ver que o papel que tem bastante cor para trabalhar, né? E aí umas sugestões, né? De filmes para trabalhar, né? O Walking Life, que esse é um filme assim notoriamente filosófico, assim, de fato ele é feito para isso, né? Os personagens diversas vezes eles se indagam sobre questões sobre qual o sentido da vida, o que é a política, o que é a justiça, e nesses diálogos esses personagens eles conversam sobre filósofos e filósofas, né? E aí tem a sinopse e a proposta de avaliação. Tem propostas específicas, que pode ser uma roda de conversa, etc. Só que, assim, são propostas, né? Do professor ou professora que está ali, de fato, naquela sala de aula, ele aplica a turma dele o que ele acha que cabe, né? Um outro que está ao lado, eu não sei se dá para ler direito, está muito pequeno, mas depois eu posso disponibilizar, né? É o Eles Vivem, que dá para trabalhar, por exemplo, como temas como a manipulação, a indústria cultural, né? O de baixo, esse aqui, de azulzinho, é o Meal, é uma animação de um cineasta chamado Marcos Magalhães, que inclusive é um dos caras que trouxe o Animamundi, né, aqui para o Brasil, que também pode pensar essa proposta de indústria cultural e manipulação. Todos esses aqui também é importante ressaltar que estão disponíveis na internet, porque são propostas para a gente pensar e oferecer para os professores que estão no chão da escola. Então, uma das coisas que a gente também pensava no PPD era isso, era o quanto era acessível ou não esse material, né? Porque não parece muito razoável, por exemplo, se a gente vai passar um fragmento, por exemplo, de filme somente, que não esteja, por exemplo, no YouTube. Nem todo estudante vai ter como acessar uma plataforma do tipo Netflix, não tem como pagar e etc. A gente tem que contar também com essas questões. Então, quanto mais possivelmente for acessível, melhor. Não só para o professor, mas também para o estudante que queira eventualmente revisitar e etc. Né? Somente estou tentando passar. Outros filmes que a gente aí tem que ter um pouco mais de atenção, para dependendo da turma, mas a filosofia também tem na EJA, né? Que eu coloquei o Fantasma da Liberdade, de Cameron, para trabalhar com questões como, por exemplo, pensar moral, ética, né? Discursos, valores dentro da sociedade, e aí pega um referencial teórico, que é da escolha do professor, obviamente, porque tem muitos, né? E trabalha com essas questões e também pode trabalhar com o que a gente tem hoje, né? Animação, que é uma coisa que a gente observou dentro do PIBID, que eles gostam bastante. Nessa animação, se vocês observarem aqui, os personagens eles não têm cabeça, e aí pode ser trabalhado com o tema da alienação. O tema, gente, a ideia é que o professor ele escolha um tema. Tem a sugestão, né? Mas a nossa proposta no PIBID era essa, né? O que será que se adequa a esse conteúdo que a gente vai apresentar? O que pode provocar neles uma experiência, uma problematização a partir do que eles estão vendo, e a gente, a partir disso, fazer um diálogo filosófico. Eles conseguirem ressignificar essa filosofia para eles e elas. Carolina, só para avisar que Oi. faltam 3 minutos, beleza? Tá, eu vou acabar agora, literalmente. Então, como resultado, o que a gente pode observar, né? A gente pode observar não só, né, por parte dos bolsistas, né, essa melhoria na vivência, ela é importante para a produção de material didático e pensar o ensino da filosofia como um problema filosófico e como uma experiência de pensamento, mas também um melhor desenvolvimento dos educandos e das educandas, que eles conseguem não mais decorar,
determinado conceito. Mas em outras aulas fala, isso lembra muito que a professora de filosofia deu, que está naquele filme, ou que está naquela obra. Aí eu vi uma música que pode, e vinham perguntar isso para a gente. Então, essa experiência, né, esse experimentar a filosofia, esse ver a filosofia a partir... a gente entendeu que colaborou para a gente, né, e colabora para o professor ou professora, né, para o seu processo, né, de formação docente, enquanto docente, e também para o educando, de forma geral, também para a universidade, né, que ali está tá apta a recepcionar essas questões de pensar metodologias também por ensino da filosofia. Isso eu agradeço pelo espaço para falar. Obrigada, gente. Obrigada a você, Carolina, pela apresentação, pelo trabalho. Achei muito interessante essa forma de pegar algo mais contemporâneo, próximo da realidade dos alunos, né, que é o cinema, e levar para a sala de aula. Parabéns. E abro para as perguntas. O Deleuze trabalha o cinema nessa perspectiva dos afetos, né? Aí você citou Silvio Galo, então, você trabalha com esses autores, com Deleuze, Silvio Galo? Sim, o Silvio Galo é para a questão do processo de experimentação, né? Problematização, etc. O Deleuze eu uso pouco. Eu confesso que eu prefiro o Júlio Cabreira, porque ele tem uma pegada mais para a questão de pensar especificamente a questão da afetação, e o Bergala, né, que é a pedagogia do fragmento. Pelo menos na minha dissertação foi mais eles. Eu também prefiro, porque esses autores são brasileiros, não são? Sim, Eles eu também prefiro por isso. Eles interpretam melhor as nossas necessidades, o nosso mundo, os nossos costumes, né? E a filosofia vai ser algo importante para a gente compreender o mundo que a gente vive, encontrar os caminhos localizados, cada um buscando entender os seus caminhos e criar os seus caminhos, né? Então, eu também prefiro, né, que esses autores brasileiros. E você trouxe aí alguns autores que eu não conhecia e que são bastante importantes a gente conhecê-los, né, e ver esse seu trabalho, tanto com formação de professores, quanto também que você está trabalhando com alunos que serão professores de filosofia, correto? Não. A Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, ela não tem o curso de filosofia. Ok. Né? Então, o que eu faço ali? Eu faço um movimento semelhante. Eu dou aula de filosofia da educação e eu penso a filosofia da educação. Primeiro, eu não penso a filosofia da educação só partindo da ideia de que ela nasceu na Grécia, também amplio para pensar a partir de outros lugares, né? E a partir desses lugares, eu proponho que eles pensem na atuação docente deles. Então, eu tenho um aluno de matemática, geografia, história, letras, e aí eu falo, olha, vamos tentar o que se usa hoje, né? Descolonizar o pensamento e vamos trabalhar com autores que a gente tem aqui para a gente, né? O que a gente pode fazer com os nossos autores, né? Com o Sueli Carneiro, né? Eu cito muito da filosofia, né? Muito Que é a bom. minha área, mas eu peço que eles procurem do deles, e eu acho que isso tem um reflexo muito positivo, porque eles falam, a professora de história, ela está falando isso, eu lembrei da sua aula. Então, eu acho que é muito legal também a gente já formar esses novos professores e professoras para pensar isso para o chão da escola, né? Não que o pensamento eurocêntrico não seja importante, mas não é só ele que existe, né? Então, a Isso, gente também tem que valorizar o nosso. perfeitamente. Gostei de ouvir isso, né? Eu acho que é um caminho importante para nós. Vamos lá, tem mais gente querendo falar também, vamos ouvir. Oi, gente, me ouvem? Ouve sim, ouvimos sim. Ei, Carolina, bom revê-la aqui. Sou Felipe. Oi, professor, tudo bom? Tudo legal.
Carolina, veja só. Poxa, é bom saber que você, essa cartilha, esse guia, você produziu como TCC do mestrado, não foi isso? Foi sim. E aí daí você continuou utilizando e trabalhando em diferentes contextos com ela, não é isso? Correto. Aí, minha pergunta é assim, nesse processo pós-defesa, conclusão do mestrado, te ocorreu ao longo dessas experiências algum aspecto de desenvolvimento desse produto, ou de alteração, ou de atualização? E eu faço essa pergunta já com uma certa segunda intenção, porque tanto o PPF quanto o PROF estão num contexto de pensar doutorado profissional e o que seria assim, esse desdobramento do produto, da intervenção, da proposição, né, que é desenvolvido no mestrado dentro de um contexto de curso de doutorado profissional. Né? Então, acho que a tua experiência pode ser muito interessante e trazer luz para a gente. É isso. Eu pensei sim na atualização, porque atualmente eu estudo a formação inicial docente, perpassada pelas questões de gênero e sexualidade. Só que eu fiz uma especialização na UF, em educação, onde eu, né, trouxe a questão da invisibilidade das mulheres nos livros didáticos de filosofia. Eu entendo que tem uma grande carência, né, da figura das mulheres nos livros didáticos de filosofia, então acaba aparecendo que não teve mulheres ao longo da história da filosofia. Então, se hoje eu fizesse um material didático, eu faria também com intervenções e sugestões, pensando mulheres na história da filosofia, pensando pessoas indígenas, pessoas pretas e pardas, latino-americanas. Então, eu acho que essa atualização eu faria, e pensando mais no cinema nacional. A gente tem uma lei, né, que agora não vou lembrar o nome, mas que é uma lei que pensa em, eu acho que 4 horas de cinema nacional na escola, que eu vejo que é pouco aplicada, mas eu acho que pensando em material didático para os professores das escolas públicas, eu acho que isso colaboraria. Então, assim, pensar esse material didático selecionando os filmes do cinema nacional, que a gente tem uma produção muito boa e muito vasta, e pensando as pessoas que estão sendo aí, ainda hoje nem tanto, né, que a gente tem um movimento importante para modificar esse cenário, mas essas pessoas que estão de alguma maneira apagadas. Então, eu modificaria isso, eu colocaria talvez mais filmes nacionais e referências de filósofos e filósofas brasileiras, latino-americanos, que pensam a nossa realidade. Eu acho que isso é um aspecto seria um aspecto interessante. Eu modificaria isso hoje. Obrigado, Carolina. De nada. Parabéns. Obrigada. Pode falar, Giovanni. Felipe, Carolina, adorei a apresentação, bem bacana. Obrigada. O material da Rede Seja, aqui do Rio de Janeiro, jovens e adultos, ele está sendo revisado agora, ele está sendo reconstruído, né? E a gente está fazendo isso, a gente está introduzindo mulheres filósofas, indígenas filósofos, a gente está fazendo uma mudança grande nesse material, discutindo ele a partir não só da decolonialidade, mas da contracolonialidade também, tá? Aí depois, quando tiver mais ou menos perto de sair, eu te mando. Ah, ótimo. E eu fico feliz em saber isso também, porque era alguma coisa que me preocupava muito, porque eu pesquisei os livros didáticos de filosofia e eles ainda, né, os que eu pesquisei ainda estavam muito naquela estrutura, somente eurocentrada, mulher usada só como elemento ilustrativo, e muitas vozes ali sendo negligenciadas. Então, eu fico muito feliz em saber disso. Também fico, viu? Paula, pode falar também. Paula, você levantou a mão? Quer falar? Eu acho que ela travou.
Então, eu acho que vai bater os 10 minutos também, precisa do tempo de pergunta. Então, qualquer coisa, a Paula fala depois. Então, vamos passar para a próxima apresentação. Agradecemos e uma brilhante apresentação da nossa colega Carolina. Vamos adiante, Elisa. Obrigada novamente, Carolina. Então, passando na sequência, o Moisés, com uma pesquisa de título Da Filosofia da Educação à Educação Filosófica, uma proposta curricular para o ensino de filosofia no nível médio, baseado no pensamento de Kant. Fica à vontade. Carolina, eu gostei muito do teu trabalho, parabéns. Quando eu ouvi você falando, lembrei da minha época de pibidiana na filosofia, que fui pibidiana. E depois... Paula, você levantou a mão? Quer falar? Não, tá... Alô? Tá saindo? Ela travou. Ah, eu acho Boa noite. Tava com Travou. atraso dela, tava com atraso. Eu acho que vai bater os 10 minutos também, precisa do tempo de pergunta. Então, qualquer coisa, a Paula fala depois. Tá, obrigada. Bom, gente, meu nome é o Hermes Guimarães Pinto, eu sou mestrando aqui da UFAC, tá? A Universidade Federal do Acre, né? Esse programa de pós-graduação, Universidade de Filosofia do Prof. Filo. Meu orientador é o professor Dr. Laudinei Vicente de Jesus, e a linha de pesquisa é sobre a formação docente em filosofia, estágio supervisionado, PIBID, residência pedagógica e atividade de extensão. Bom, para ser bem sincero, eu senti um pouco, eu estranhei um pouco as apresentações, porque eu pensei que era diferente, né? Até porque era a primeira vez que eu participei, nós tínhamos feito um roteiro, e eu pensei que era mais uma apresentação da proposta da dissertação, né? E eu vi, assim, umas apresentações, assim, um pouco mais já bem elaboradas, né? E eu acho que eu não sei se eu consegui seguir a proposta, eu acho que não sei se eu fiquei meio confuso, sabe? Quando eu vi as apresentações, porque eu segui até um roteiro, com introdução, objetivo, desenvolvimento, desenvolvimento do projeto, mas enfim, eu vou tentar fazer a apresentação aqui, aí vocês vão falando, eu vou respondendo, se for o caso. Então, na introdução, ó, eu coloquei, ó, sendo o PIBID uma política nacional de educação, ela exerce um papel significativo na formação docente, pois, além de conectar os estudantes ao ambiente escolar e à sala de aula... Wellington, Oi? você passou o slide? Passei, não pareceu não para vocês? Para mim, pelo menos, não apareceu. E assim, Agora aparece? Agora foi. Ah, Agora tá. sim. É que eu tinha colocado em apresentação em tela cheia para mim, mas eu tirei aqui para ficar melhor agora. Como eu vou estar com o slide, eu não consigo ver vocês, então se por acaso alguém te perguntar alguma coisa durante a apresentação do slide, por favor, vocês falam por áudio, senão eu não vou conseguir ver a pergunta, tá bom? Então, aqui na introdução, ó, sendo o PIBID, né, uma política nacional de educação, ele exerce um papel significativo na formação docente, pois além de conectar os estudantes ao ambiente escolar e à sala de aula, ele oferece instrumentos que possibilitam a junção entre a teoria com a prática. Então, nesse aspecto, interessa-nos calma aí, gente, desculpa, tem uma coisa aqui errada, só um minutinho, acho que eu peguei o slide errado, foi, eu vou ter que tirar a projeção, não era esse, era o outro, só um minutinho, é esse aqui, agora sim, desculpa, eu acabei projetando outra. Mas é a mesma coisa, tá? A introdução. Certo. Aqui. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Tá. Então, sendo o PIBID uma política nacional de educação, ela exerce um papel significativo na formação docente, pois além de conectar os estudantes ao ambiente escolar e à sala de aula, ela oferece instrumentos que possibilitam a junção da teoria com a prática. Nesse aspecto, interessa-nos pensar a prática dos acadêmicos, sobretudo explorar a experiência que esse subprojeto ele pode contribuir para a construção de um quadro de professores mais
aptos no exercício da docência, né? Então, assim, ó, eu escolhi esse tema sobre o PIBID porque eu acredito que o PIBID ele tem um papel significativo no processo de construção da formação inicial docente, né? Porque apesar de nós termos o estágio, né, na universidade, mas nem sempre o estágio ele consegue suprir toda essa carência durante esse processo de formação, né? Ainda mais com uma carga horária muito reduzida que as escolas elas têm, então às vezes o estágio ele não consegue ter essa visão mais completa no processo de ensino em aprendizagem, né? E eu que já trabalho com o PIBID desde 2015, né? Eu vi muito, eu tive a oportunidade de ver muitos professores que participaram do programa, né, quando ainda eram acadêmicos do curso, e colegas meus que não eram do PIBID, né, eu posso dizer até por mim mesmo, e iniciei a docência. Então, assim, uma pessoa, um acadêmico que participou do programa, de certo modo, ele acaba estando até um pouco mais preparado para a docência do que aquela pessoa que não iniciou. Eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu entrei na sala de aula, como professor mesmo, e eu ministrei a disciplina, né, e tal, e quando foi no final do ano, eu tive que entregar os relatórios da escola, e eu não sabia nem como fazer os relatórios, e a coordenação, às vezes, naquela muvuca, naquela correria, nem se atentou que eu não tinha feito e falou assim, professor, só falta fazer os relatórios. Eu não sabia nem para onde ia aqueles relatórios da escola, que às vezes nem a coordenação pedagógica nos ensina, né? E no PIBID, os acadêmicos, eles têm um contato direto com o professor, desde a parte burocrática, né, que o professor tem essa parte administrativa, como também a parte da própria aula em si. Então, assim, o PIBIDiano, ele consegue ter uma visão global acerca da realidade do que é lecionar, todos os desafios, todos os percalços, né? Porque, por exemplo, às vezes eu posso preparar uma aula perfeita, mas quando eu vou para a prática, né, nós sabemos que cada sala tem a sua própria peculiaridade, né? E às vezes o que funciona numa sala pode não funcionar na outra. Às vezes nós pensamos um plano e nós não conseguimos executar todo aquele plano durante aquele processo, né? Então o PIBIDiano ele consegue perceber durante todo esse caminhar junto com o supervisor, né? Todas as dificuldades que o professor ele encara, né, na sala de aula, na escola, né? Então, eu acredito que a formação, a universidade, somada a esse programa, né, que é o PIBID, ele faz com que o aluno ele esteja muito mais preparado para encarar a docência quando ele se tornar realmente um professor efetivo, né? Então, foi nesse sentido até que eu escolhi esse tema e eu fico muito vislumbrado, assim, eu sou muito fã e defensor do PIBID, porque eu creio que o PIBID ele é um programa muito importante para as disciplinas de licenciatura, né? Então, eu coloquei como a justificativa, ó, a escolha desse tema ele se deve ao fato da necessidade cada vez mais crescente, de elevar o nível de conhecimento para além das formações pedagógicas, tanto proposta pela rede de ensino. Dessa forma, este trabalho torna-se importante por proporcionar inúmeras possibilidades de investigação teórico-metodológicas, por meio de leituras acadêmicas e da experiência proporcionada pelo PIBID. Assim, os estudantes eles estabelecem essas relações entre horizontes das leituras e das aulas com a própria prática em sala de aula. Então, como foi o que eu falei, somado todo esse embasamento que a universidade ela nos traz, com a própria prática que o PIBID nos possibilita, né, isso faz com que nós devemos ter uma visão mais ampla do que realmente é a docência, né, a sua importância, como também a sua aplicação. Então, por isso, essa é a justificativa. E aí, eu coloquei como o problema da pesquisa, de que modo as experiências dos PIBIDianos no contato com os estudantes, com o ambiente escolar, eles podem contribuir para a formação enquanto futuros docentes. Né? Então, esse foi o questionamento a se levantar para que eu possa consolidar esse trabalho. E aí, né, no meu trabalho, eu coloquei no primeiro capítulo que
justamente, que foi o que eu fiz agora, foi apresentar um histórico sobre o PIBID, bem como a sua implementação no Acre. Né? A ideia, então, seria primeiro, porque para eu falar sobre o PIBIG, defender o papel do professor nessa formação inicial, primeiramente tem que apresentar o seu contexto histórico. E a partir desse contexto histórico, né, trazendo tanto do âmbito nacional como na minha própria cidade, né, aí sim eu posso falar da sua importância, né, e trazer a sua fundamentação teórico-metodológica, que no caso seria aí, né, o segundo capítulo. Né? E aí o terceiro capítulo seria demonstrar como que o PIBID ele pode contribuir, né, trazendo uma aprendizagem mais significativa através das metodologias ativas, né, porque que inclusive é o que essa é a minha principal proposta, né, até para o produto educacional, porque eu acredito que o PIBID ele pode também contribuir nesse processo de formação, não só de formação do acadêmico, como também fazer com que esse acadêmico ele possa ver que ele possa pensar alternativas, estratégias, metodologia de ensino que vai além daquela aula tradicional que o professor o professor é simplesmente aquele que transmite o conhecimento, mas nós agora, nós vemos no momento, ainda mais com a BNCC, em que o aluno ele deve ser o protagonista. Então, a partir das metodologias ativas e N possibilidades de aprendizagem, o professor torna-se agora um mediador do conhecimento. Então, a ideia é justamente essa, é buscar apresentar uma cartilha com metodologias ativas, né, para que o professor ele possa fazer com que a sua aula ela se torne mais atrativa, que o aluno ele se torne um estudante mais ativo no processo de construção do conhecimento. E, por fim, esperando que essa investigação ela contribua para a construção de conhecimento sólido. Então, meu objetivo geral é justamente isso, é estudar o papel do PIBIG na formação dos professores de filosofia. E como objetivo específico, seria apresentar a importância do PIBID enquanto política nacional de educação no quadro das experiências das práticas dos estudantes. Ou seja, a minha ideia é isso, por exemplo, trazer, por exemplo, a ideia é o questionário, onde aquele professor que não participou do programa, ele vai falar sobre a sua experiência, né, na docência, e aquele professor que participou do programa, como foi a sua experiência, fazer esse comparativo, sabe? Então, a ideia é essa, para mostrar como que o PIBID, ele pode proporcionar uma formação mais sólida e mais e fazer com que esse acadêmico esteja muito mais preparado para poder encarar a docência. E aí o segundo ponto, investigar as possíveis problemáticas durante a prática docente através do PIBID, bem como um constante aperfeiçoamento da vivência escolar, porque é isso que eu acredito. Eu acredito que o PIBID, ele proporciona esse aperfeiçoamento na formação tanto do aluno quanto do acadêmico. Do aluno, por quê? Porque o professor ele é uma sala de 30, 40 alunos, né? Então, ele tendo os PIBIDianos, ele poderá conseguir ter pessoas para lhe ajudar, para monitorar, para auxiliar, para contribuir nesse processo de formação do aluno e fazer com que ele compreenda melhor a disciplina de filosofia, né? E também na vida do próprio acadêmico, porque à medida que ele vai auxiliando o professor, ele vai também contribuindo nesse processo de formação do aluno, ele também está se aperfeiçoando nesse processo de formação acadêmica. E terceiro, pensar metodologias ativas que proporcionam uma prática de ensino inovadora. Então, justamente a ideia é essa, é fazer com que, a partir do PIBID, né, que o acadêmico, ele pense estratégias alternativas juntamente com o supervisor que possam fazer com que a aula de filosofia seja uma aula mais atrativa, seja uma aula mais significativa e que o aluno veja que realmente a filosofia
a filosofia ela é importante para a nossa vida, a filosofia ela é um estilo de vida, a filosofia ela está presente no nosso cotidiano, né? E eu escutei muitos alunos falarem, professor, eu já estudei em escolas que às vezes o professor de filosofia a aula era tão maçante, a aula era assim, e o aluno não conseguia ver ver como que a filosofia ela está presente no cotidiano. É como se, por acaso, existisse um grande distanciamento. É como se a filosofia fosse simplesmente uma teoria ou algo abstrato, quando muitas pessoas falam assim, a filosofia ela não ensina nada, a filosofia não é importante. Quando, na verdade, a filosofia ela faz parte da nossa vida. Porque a filosofia ela não é simplesmente uma disciplina. Né? A filosofia é um estilo de vida. Immanuel Kant, ele fala, não se ensina filosofia, ensina-se a filosofar. Então, a filosofia ela não se concentra apenas no conteúdo, mas ela é a prática do pensamento. Ela é o exercício do pensar. E aí, eu até desenvolvi algumas atividades, juntamente com os pibidianos, para mostrar isso. Por exemplo, eu fiz uma atividade que faz parte do meu produto educacional, vou falar lá na frente, senão eu vou acabar sendo redundante. Aí a metodologia aqui, a metodologia é o arcabouço teórico metodológico, que seria justamente o embasamento, né, de autores que possam dar essa base, né, e a metodologia também é análise dos relatórios, das respostas obtidas por esses questionários que eu havia comentado com vocês aqui. Então, a conclusão seria: a pesquisa se propõe a investigar dessa forma as possíveis problemáticas durante a prática docente através deste programa, bem como o aperfeiçoamento na vivência escolar, para encontrar possíveis soluções que possam proporcionar uma aprendizagem mais significativa. E aqui eu peguei alguns autores, né? Então, aqui nesse trabalho, eu pensei assim, por exemplo, uma atividade que eu desenvolvi como parte do produto educacional, né? Eu nas primeiras aulas, eu trouxe frase de filósofos, que os alunos na primeira série, eles nunca tiveram contato com a disciplina de filosofia, não sabem o que é filosofia, e eu não cheguei falando para eles o que é filosofia, né? Eu cheguei para eles trazendo frases filosóficas, como essa que eu citei do Kant. Eu trouxe frase do Merleau-Ponty, que ele fala assim, ó, a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Aí eu trouxe outra frase, do Karl Jaspers, a filosofia é a procura da verdade, não a sua posse. Então eu selecionei 30 a 40 frases, entreguei para os alunos, para que os alunos, a partir daquelas frases, eles pudessem pensar e descobrir o que é a filosofia. E aí os pibidianos, eles ficaram ali auxiliando os alunos e ouvindo dos alunos o que eles entenderam daquela frase. E aí, o que você entendeu dessa frase? O que você acha que é filosofia a partir desse fragmento que você pegou daquele filósofo? Então, olha só, os alunos eles começaram a descobrir a filosofia sem eu ter que necessariamente dizer para eles o que é filosofia. Então, e foi muito bacana essa atividade. Então, olha só, os pibidianos eles estão no processo de construção de aprendizagem juntamente com o aluno, e ele também está se aperfeiçoando. Uma outra atividade que eu desenvolvi já em outra série, que é sobre a indústria cultural, onde os alunos produziram um painel de gravuras sobre a indústria cultural, né? Então, eu levei revistas para a sala de aula e os alunos começaram a identificar dentro daquelas revistas imagens que representassem a cultura de massa, a indústria cultural, e eles apresentaram isso aí. Depois, os alunos construíram vídeos, eu tenho vídeos muito bacanas, os alunos que construíram sobre essa temática da indústria cultural e a sociedade de consumo. Então, são algumas atividades que eu consegui desenvolver justamente com a contribuição dos pibidianos. Então, aqui tem algumas das minhas referências que eu estou embasando no meu trabalho. Tem um Serlete, que é o problema do ensino, o ensino de filosofia como problema filosófico. Eu gostei muito de uma dissertação que eu li lá, de Caicó, a experiência do PIB de filosofia Caicó na construção de metodologias para ensino de filosofia. Eu adorei essa dissertação que eu li, né, e que me inspirou ainda mais a trabalhar essa temática, né, e pensar numa cartilha para que possa propor metodologias metodologias ativas para que o professor de filosofia ele possa desenvolver na sala de aula. Para começar, nesse primeiro capítulo, eu trabalhei o apagão docente, licenciatura em foco, né, que é justamente para mostrar a carência que tem de professores, que as licenciaturas elas estão sofrendo, e que o PIBID ele pode ser um meio para que o aluno ele possa despertar o interesse pela docência, né, e ver que realmente que é possível, sim, fazer uma
ser um professor que motive o aluno e que possa proporcionar uma experiência filosófica que não seja assim, e que não seja simplesmente uma aula tradicional. Aqui também tem Plano Nacional de Educação. Aqui outro livro que eu coloquei, que é A Carência de Professores na Educação Básica, o Risco de Apagão, que eu falei, está no primeiro capítulo, que eu vou começar falando do apagão de professores, para poder falar do PIBID. Aí o Paulo Freire, né, com a pedagogia do oprimido e da autonomia. O Galo, a função da filosofia na escola, esse caráter interdisciplinar. São alguns autores. Eu também li esse texto aqui, eu achei muito bacana, até na disciplina passada, filosofia e ensino de filosofia, que é o ensino de filosofia no limiar da contemporaneidade. O que faz um filósofo quando seu ofício é ser professor de filosofia. A didática do Libânio e algumas outras obras que eu tô concluindo. E aqui tem o meu contato, meu e-mail. É isso. Muito obrigada pela apresentação, professor. Achei interessante seu trabalho. Felipe, você levantou a mão, pode falar. Acho que o Felipe caiu. Que pena. Então, temos 10 minutinhos exatamente antes de bater 9 horas, mas acho que a gente tem um tempo suficiente para fazer perguntas. Fiquem à vontade. Felipe voltou. Isso. Eu recebi um zap do Moisés, né? Ele fala, aqui é o Moisés, não consegui refazer o acesso. Como ficamos então? Então eu disse para ele, sem problema, sua apresentação foi considerada, você deu conta do seu recado. Fechou, né? Aí ele disse que vai mandar para mim um resumo do que ele iria apresentar, mas ele apresentou, né, o trabalho dele todo, né? Mas eu aceito o resumo que ele vai fazer. Mas vamos ao Emerson, né? Eu acho que o trabalho da Carolina, que é com PIBID, né, em algum ponto se toca com o trabalho do Guimarães também. E eu fiquei assim feliz de ver o Guimarães envolver os pibidianos no trabalho, né? Na minha cabeça, é por aí que um professor, seja de qualquer disciplina, deve trabalhar com pessoas que estão em formação, envolvendo na participação da aula com os alunos, né? E usando um trabalho bem dinâmico com os alunos, com ideias que eu acho que são importantes, essas ideias que o nosso Acriano Guimarães trouxe para a gente, né? Então é isso. Ao Felipe, levanta a mão agora. Perdão. Obrigado, Edson. Obrigado, Emerson, pela sua apresentação. Assim, muito bacana a proposta que vocês desenvolveram, né, trabalhar com várias definições ou quase definições de filosofia. Eu gosto muito dessas propostas, dessas atividades que envolvem uma multiplicidade de discurso e que os alunos possam confrontar, olhar, perceber que há diferentes perspectivas sobre o que é filosofia. Muito bacana. Eu queria perguntar uma coisa sobre algo que o Edson falou. Achei, talvez nem seja uma pergunta, mas é mais um comentário mesmo. Assim, talvez seja interessante, não sei se você já preparou as entrevistas, você disse que queria entrevistar um professor que passou pelo PIBID, outro que não passou, né, algo assim. Imagino que seja
um trabalho assim, engenhoso, formular essas questões para conseguir extrair ali respostas que manifestem essa experiência que você, diferencial assim, que você quer analisar no PIBID, mas talvez algo interessante seja fazer uma coleta, uma revisão bibliográfica das experiências com PIBID publicadas, né? Como o Edson falou da Carolina, isso pode ser um caminho interessante também, né? Você vai ver o impacto e essas contribuições, elas aparecem nas próprias publicações de relato, de produtos educacionais que são gestados pelo PIBID. Isso seria muito interessante também. Mas era esse comentário, assim, e desejar boa sorte no sua pesquisa. Eu mandei até aqui no chat um link de um trabalho que nós desenvolvemos sobre cultura de massa, que os alunos fizeram um vídeo muito bacana sobre essa temática, e eles postaram no YouTube, né? E aí, se alguém tiver interesse, curiosidade de dar uma olhada depois, né, tá no YouTube, né, bem personalizado, assim, bem criativo, muito legal mesmo, que nós fizemos na escola. Né? Eu tenho, se você me permite, tem menos de um minuto, só para eu mostrar para vocês, eu tenho aqui umas fotos aqui, de algumas dessas atividades que eu comentei, ó. Peraí, deixa eu ver se vocês estão vendo. Vocês estão vendo essa aqui? Vocês conseguem visualizar? Sim. Sim. Aqui, ó, essa aqui foi essa atividade que eu comentei sobre análise de frase filosófica com a ajuda dos PIBIDianos. Essa seguinte foi um debate que nós fizemos sobre liberdade. Essa seguinte foi a produção de cartazes que eles fizeram sobre a indústria cultural. E esse é o link do vídeo que eles criaram posteriormente sobre indústria cultural, que eles postaram no YouTube. Esse é um dos vídeos. Muito legal, muito bacana mesmo. Legal, camarada. Muito bem. Todos apresentando suas atividades com entusiasmo, né? E trabalhos bem feitos. O Felipe, colega, professor, apresentando umas sugestões boas, né? Eu tentei abrir seu link aqui, deu como Não vídeo deu? disponível, foi. Não sei se outros tentaram abrir. Acabei de abrir aqui, ele está como privado. Tá privado, sério? Às vezes os Ah, é alunos... verdade, ele tá como privado. Olha, eu pensei que estava aberto. Eu vou... Verdade, ó. Eu acho que o aluno postou e colocou como privado, ó. Uhum. Esse O é do nortista. O, ele pegou e botou como privado. Né? Eu vivi em Porto Velho uns 10 anos. E eu falava assim um pouco por lá também. É legal, cara. Bom esse povo daí, gente boa. Elisa, você está ajeitando isso, né, o Guimarães? Elisa, creio que a gente pode fechar a sala, não é isso? Todos apresentaram. Queremos agradecer todas as participações, foi bastante proveitoso para todos nós, e espero poder... a gente vai ter acesso a esse material no site da Galoar, vai, né? Nós temos acesso a eles. Então, tá Vamos bom. divulgar as gravações depois. Então, estou muito gratificado em participar como moderador da mesa, muito honrado em conhecer todos vocês e ouvir sobre o trabalho de vocês, né, que é algo que contagia a todos nós, né? E
tenham desenvolvimento cada vez maior, né, nessas áreas, que são áreas em que damos importância aos seres humanos, às pessoas. Eu penso que isso é algo fundamental, né? Muito bem, muito obrigado. Encerramos por aqui.